aqui de uma forma superficial dentro dos conceitos básicos, daquilo que temos aprendido, do suporte que temos tido, e agradecendo sempre a muitos amigos da comunidade judaica, de vários lugares, que têm nos dado suporte, têm nos dado ajuda, têm nos dado apoio, e isso tem sido significativo, né? Também queremos agradecer a todas as pessoas que têm se somado, têm se solidarizado, têm sido solidário a essa causa, né? E a nossa atuação, a nossa programação, as nossas transmissões, um dos principais motivos é estar voltado a pessoas que têm realidade semelhante às nossas. Ou seja, sejam todos bem-vindos à casa dos Bineno Sim, né? E esse canal de transmissão, esse canal de bate-papo, ele é segmentário, senão aquele que fala de Anusim para Anusim. Você que nos acompanha de casa, estendendo-se esse nível de elevação a todas as pessoas que fazem o caminho de volta, que fazem esse retorno. E a partir desse momento nós teremos várias novidades nos nossos canais, a exemplo dessas transmissões, desse bate-papo, abrindo esse link, né, esse link direto, onde nós podemos conversar mais vezes durante a semana, não se limitando tão somente às nossas programações de serviço religioso, né? E muitos de vocês, acredito, têm participado dessa intimidade religiosa que temos compartilhado, do recebimento do sábado, das rezas de Shabbat, de Shacharit, né? as orações de manhã de sábado. Você que tem participado conosco da leitura pública da Torá todos os sábados, né? Acredito que muitos de vocês têm até completado o ciclo, né? Juntamente conosco na nossa transmissão. E sempre concluindo aqui esse espaço sagrado com a separação da Havdalah, além de participarmos vocês dos principais eventos do nosso calendário hebraico. Então, teremos aí todas essas novidades, teremos também a nossa videoaula, onde faremos aí vídeos com explicações de ensinamentos, de coisas práticas a todas as pessoas que fazem esse caminho de volta. Quero mandar um abraço aí ao Alves, né, que está nos acompanhando, o William Ferreira, a Jurema, que já estão aqui participando juntamente conosco. A Ana Nery, o Ramos Silva, né, estão participando, estão ligados aqui juntamente conosco. Você pode compartilhar o link, né? Você pode se associar, ser um sócio mantenedor desse projeto. Nós precisamos de pessoas solidárias a essa causa e vai nos possibilitar nesse projeto de ajudarmos a atendermos pessoas de diversos lugares do nosso país. Estamos num país com dimensões continentais e as nossas transmissões, né, não existem fronteiras, não existem barreiras. Então, por isso, várias pessoas têm nos acompanhado de diversos lugares, de Manaus, Brasília, Imperatriz, no Maranhão. Temos pessoas em todas as capitais e isso tem passado. Temos várias pessoas que nos acompanham da Espanha, Portugal, também dos Estados Unidos e algumas outras regiões da Europa. Têm acompanhado as nossas transmissões. Brasileiros que estão em diversas partes do mundo, em outros continentes, em outros fuso horário, têm acompanhado, têm compartilhado, têm comentado sobre as nossas transmissões. A pessoa tem dado um feedback com muita singeleza e alegria desse serviço que temos feito. Então, isso tem alcançado as dimensões de que precisamos de pessoas que se unam a esse propósito. E você que nos acompanha ou que já está fazendo seu retorno de volta, poderá tornar-se um sócio mantenedor, né? Então, em breve estará sendo disponível aí um link nas nossas páginas onde você poderá se inscrever, né, mandando sua ficha e tornando-se um sócio
ou vocês que nos acompanham, que tem grupos onde já se organizam as rezas, onde se organizam leitura da Torá, e que precisa de uma diretriz, precisa de um apoio, de um suporte, também nós damos esse atendimento, vamos até você ou até vocês, levando aí da experiência, compartilhando da experiência que temos. A Sinagoga no Sim Brasil tem vários grupos já afiliados a ela. Então nós já temos grupos em Campinas, meu grande abraço ao Kefa, que está à frente da Associação OCIB, que são representantes do Anusim Brasil em Campinas, São Paulo. Então vocês que nos acompanham de todo São Paulo, interior, capital, existe já essa localização aí em Campinas. Nós temos também grupos que nos representam em Manaus, em Brasília, Distrito Federal, em Imperatriz do Maranhão, Ponta Grossa. Então existem vários grupos já organizados e também existem outros lugares onde há famílias, né? Então nós temos pessoas do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, de várias partes do Nordeste, famílias e pequenos grupos que se reúnem em casa e que participam conosco das transmissões nas rezas. Então se você participa de algum grupo, né, nós podemos oferecer um suporte, né, para que vocês se integrem a essa associação, se integrem a esse projeto, né, tornando realidade as práticas e a organização de uma vida comunitária aí na tua cidade. Então estamos à disposição e vocês poderão solicitar aí o nosso suporte. Nós temos a Yara Carneiro, que está novamente participando conosco. Seja bem-vinda, Yara. Vamos aí compartilhando esse link, trazendo as pessoas. Hoje estaremos falando, você que está chegando agora, estaremos tratando sobre a Torá, a instituição da Torá e como que ela foi se desenvolvendo durante todo o período ou as fases da existência de Israel até o momento em que aqui estamos, né? Como que a Torá chegou até nós e tudo que ela passou, e também da forma como as famílias, como as pessoas estão se comportando diante da atual legislação que regem as comunidades, que rege o judaísmo sobre a leitura da Torá, né? Qual o valor, ou quais os valores, né, agregado a esse importante livro dentro da comunidade judaica. Então esse é o nosso debate, nosso bate-papo, e você poderá compartilhar teu conhecimento ou mandar aqui as suas dúvidas para nós interagindo aqui desse canal, dessa transmissão, ok? Estamos nos aproximando da festividade de Rosh Hashanah. Estamos nos preparando, inclusive nessa semana vamos passar para o mês de Elul. Nesse período nós vamos passar por 40 dias, né, que remete do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishrei, que é a data, o festival, a festa de Yom Kippur, ou as rezas de Yom Kippur. Então, nesses 40 dias de introspecção, né, nós vamos para os próximos 30 dias participar de Rosh Hashanah, o dia de Yom Teruah, que é o dia do toque de shofar, ou civilmente conhecido como Ano Novo Judaico. Estaremos fazendo a transição do ano no dia 1º de Tishrei, ou seja, daqui a pouco mais de 30 dias estaremos nesse momento, que é o dia de Yom Radin, que também é conhecido como o dia do julgamento, onde essas pessoas, onde toda a humanidade, não só o judeu, também todo homem e toda mulher, faz aniversário de existência. De acordo com a tradição judaica, o homem foi feito no dia 1º de Tishrei. Então, por isso, é o dia em que os seus atos, os seus bons atos e os seus maus procedimentos são julgados nesse dia, onde é emitido um decreto que poderá ser revertido, né, mediante a Teshuvá, a Tefilá e a Tzedaká, né? Então, esse período, esses 40 dias, é muito importante
onde a comunidade judaica se volta, onde o judeu, como uma instituição pessoal, né, ele faz esse autoanálise dos seus atos, dos seus procedimentos, das suas omissões e se prepara para o dia do julgamento. E nos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur existe então esse preparo, essa sensibilização para o pedido do perdão, onde pode os maus decretos que é emitidos para o próximo ano ser mudados, né, para bons decretos. Então, vamos nos preparando, acompanhe as nossas postagens, as nossas publicações, que a partir desse momento, a partir da próxima semana, estará voltado, orientando, indicando todas as pessoas para esse importante momento, ok? Nós comentávamos na última transmissão sobre Pirkei Avot, que falava, Pirkei Avot de Hillel, que fala 3 grandes princípios, né, sobre o tolo que não teme o pecado, o ignorante que não pode ser plenamente devoto, o tímido que não pode aprender e o irascível que não pode ensinar. Então, para cada aula, para cada bate-papo que vamos obtendo, vamos eliminando a ignorância e nos preparando para aperfeiçoar o nosso serviço religioso. Então, eliminando a ignorância, nós vamos fazendo isso. E nada melhor do que a Torá para que isso possa acontecer. A Torá, ela é o livro que tem regido a nação sagrada desde a saída do Egito. Quando nós falamos de nação sagrada, nós falamos em períodos diferentes. Nós poderemos considerar a existência de Israel, das suas origens. No primeiro momento, o primeiro momento de Israel foi o Israel patriarcal, com o surgimento de Avraham Avinu, Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, Iraque, e da onde originou-se Isaac e Jacob, que deu origem às 12 tribos, que foram levados cativos ao Egito, e que do Egito, depois de um determinado tempo, surgiu Moisés como um libertador, que dele também procedeu a outorga da lei. A outorga da lei que passou a reger os filhos de Israel que saíram do Egito rumo às terras que Deus havia prometido aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse primeiro momento da história do início compartilhando do início da civilização, né, com as antigas civilizações da Babilônia, da África, veio a existir dos semitas, né, essa nação sagrada que passou por um pacto sagrado, aceitando o jugo da Torá, aceitando as leis da Torá. Sempre falamos que a elevação, a revelação do Monte Sinai, ela permitiu que todo israelita ele tivesse o mesmo nível do maior dos profetas, quando ouviram, diante da visão de que tiveram, também ouviram o pronunciamento da lei, pronunciamento dos 10 mandamentos. Eles chegaram a esse nível a ponto de pedir que Moisés falasse, não o próprio Deus falasse com ele, para que eles conseguissem preservar a própria vida, porque eles compreenderam que Deus falava com o homem e esse continuava a viver, né? Então, nessa ápice da elevação humana, eles chegaram ao momento da afirmação incondicional a Deus e a Moisés, dizendo: faremos e entenderemos. Então, dessa declaração divina da elevação de que teve os filhos de Israel, surge o pacto e a incondicional devoção de seguir a Deus mediante as instruções da Torá, de qual Moisés é o primeiro e grande legislador, né? Essa lei que foi confiada aos levitas no decorrer da história da existência do Estado de Israel,
e eles ficaram com a responsabilidade de ensinar e instruir os filhos de Israel no tocante à lei. Levi, que foi espalhado entre as tribos de Israel de forma estratégica, eles eram os professores que ensinavam, instruíam, que purificavam, que regiam o serviço, o culto, né, o avodá, e que também participavam dos tribunais que julgavam as demandas entre os filhos de Israel. Então Levi, durante a existência do primeiro e também do segundo templo, teve esse importante papel. Pirkei Avot, ele relata que Moisés recebeu a lei do Sinai. A lei de que fala Pirkei Avot é a tradição oral, mas esse Pirkei Avot vai nos permitir separar os tempos, né, da evolução, da interpretação da lei escrita, que é o assunto de que vamos tratar aqui. Então Pirkei Avot diz assim: Moisés recebeu a lei do Sinai, transmitiu a Josué, Josué transmitiu aos anciões, os anciões transmitiu aos profetas e os profetas transmitiu à grande assembleia, que instituíram 3 grandes princípios: sede circunspectas na lei, formai muitos discípulos e criam cerca em torno da Torá, em torno da lei. Então esses 3 grandes princípios é o que remonta à última fase dessa transmissão da lei oral, que chegou à grande assembleia, que é a mesma que representa o rabinato, os juízes, né, o Sanhedrin, que hoje estão em pleno exercício da legislação até a instituição da era messiânica. Então é desse momento que vamos tratar, visto que essa transmissão chegará ao momento dessa transição da era de Mashiach. Então os atuais legisladores hoje é o rabinato. Separando essa fase, quando nós falamos de Israel patriarcal, Israel monarca, né, o judaísmo patriarcal, o judaísmo sacerdotal e o judaísmo rabínico, tratando-se da legislação da lei. Então, dividimos nessas 3 fases, separamos nessas 3 fases, nesses 3 momentos, do judaísmo patriarcal, que remonta de Abraão até Moisés, né, que retirou as tribos da terra do Egito. Depois, o judaísmo sacerdotal. Moisés foi exatamente a transição desse judaísmo patriarcal para o judaísmo sacerdotal, onde os levitas passaram a ter esse importante papel da legislação judaica, como também do serviço religioso, estando entre Israel e Hashem. E depois nós chegamos ao judaísmo rabínico. Dessa transmissão da Torá, de que diz Pirkei Avot, de Moisés para Josué, Moisés recebeu do Sinai e transmitiu a Josué. Josué, ele representa o período dessa transição patriarcal para o momento dos juízes que regeram a terra de Israel, passando ao momento monarca de Saul a Davi, né? De Saul a Davi, a monarquia que construíram o primeiro, na construção do primeiro templo, e depois do cativeiro da Babilônia também o segundo templo. Já dentro do retorno do cativeiro da Babilônia, em que foram dispersos pelo rei Caldeu, nesse retorno então passa-se a transição para a grande assembleia, ou seja, de Moisés a Josué, que representou os juízes, né, no período sacerdotal, durante todo o período sacerdotal, e também monarca do primeiro templo. Então Josué transmitiu aos anciões, os anciões aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia, que é o Sanhedrin, que é o grande tribunal composto de 70 ou 120 juízes, né? Nós temos aqui Lucimar Mourão. Quanto tempo, Lucimar,
Francisco Navarro, que está acompanhando, e Maria das Graças também está aqui nos acompanhando. E a Ana, um grande abraço aí a Ana de Avaré e a todos os nossos amigos aí de Avaré. Um abraço a todos vocês. Sandra Regina, Itamar Alves, que está nos acompanhando, Aparecida Maria, o nosso grande abraço a todos vocês de Santo Antônio da Platina, Campinas, a Leandra, e também o meu grande abraço ao Benjamin Zait. Rose Carmo, são as pessoas que estão nos acompanhando, como também o Hernandes, meu grande abraço a você, e também ao Ari e a toda a família de Ibaiti, que nos acompanha aqui da região de Ponta Grossa. Luciana Rodrigues, Wilson Landa, Ivone Ribeiro, são as pessoas que estão conectadas conosco aqui. Felipe e Fernanda Rodrigues, Wilson, agradecemos aí vocês que estão nos acompanhando. Estamos falando, você que está chegando agora, estamos falando sobre a Torá escrita, né? A Torá escrita no momento em que ela foi outorgada a Moisés e aos filhos de Israel no Monte Sinai. Então essa transição que remonta e que reparte esses três momentos da história de Israel, Israel patriarcal, Israel sacerdotal e Israel, o judaísmo rabínico, né? O judaísmo sacerdotal e o judaísmo rabínico. Então, dessa transmissão que chega até o momento da grande assembleia, que remonta exatamente do retorno do cativeiro da Babilônia, liderado por Zorobabel, que foi um descendente direto de Davi, que veio com Yehoshua, ou Josué, voltando do cativeiro da Babilônia, são o herdeiro de Aharon, Josué como herdeiro de Aharon, e Zorobabel como herdeiro de Davi, de quem diz o livro do profeta Zacarias, né, na visão do anjo, lideraram a primeira leva de judeus que retornaram do cativeiro da Babilônia. Logo depois do período em que se remonta a história de Esther, do decreto que foi dado aos judeus por Ramã, então veio a segunda leva liderada por Neemias e por Esdras, que lideraram a segunda leva de judeus que retornaram da Babilônia. Então, até esse momento, a leitura da Torá, ela acontecia de um período, a democratização da Torá ela foi acontecendo gradativamente, né? Quem esteve em posse da transmissão da Torá escrita estava os levitas, o sacerdócio, né? Os levitas, os Kohanim, o Kohen Gadol, que estavam em posse desse importante papel da transmissão da lei, que acontecia no ciclo da sua leitura a cada 7 anos. Por conclusão da festividade da Shemitah, a cada 6 anos se contava, havia uma reunião pública por ocasião da festividade de Sukkot, onde a leitura pública da Torá era compartilhada com todos os israelitas, né? Isso acontecia a cada 7 anos. Com o retorno do cativeiro da Babilônia, é atribuído a Esdras e à grande assembleia, o atual legislador da Torá, representado pelo rabinato, pelos rabinos, como juízes, foi dada a atribuição dessa democratização, né? Então, a leitura que acontecia a cada 7 anos ou a cada 3 anos, a leitura do ciclo da Torá que acontecia a esse intervalo, a partir desse momento do retorno do cativeiro da Babilônia, então ela passa a acontecer anualmente, né? A Torá foi dividida em 54 ou 55 porções que compartilha também o período das festas. Então, na semana em que cai a festividade de Pessa, de Sukkot, Rou Hamoed, né, que tem a leitura dessas porções, a leitura especial da Torá, que remonta ao momento dessa festividade, ela faz parte dentro desse ciclo das 54 leituras. Por isso que existe a Mehubarot, que é quando na leitura existe um acúmulo, né? Existe semana
Existe semana da leitura pública da Torá em que é lida 2 porções juntas, né? Isso quando está se aproximando algum feriado importante, de que naquele sábado será feita a leitura referente àquela festividade, a exemplo de Pessa e Sukkot, que tem lugares em especial, como também Yom Kippur e as outras festividades da Torá. Então a Torá ela é dividida nessas porções semanais, de 54 porções que é lida nos 55 sábados do calendário hebraico. O nosso calendário composto de 360 dias, né, vai ter a divisão desses 55 Shabbatot, ou sábados, em que é dividida a leitura da Torá, que é feita publicamente na sinagoga às segundas e quintas, né, onde é lida aliado o dia, na segunda e na quinta, compartilhada com o público, com a leitura de 3 aliot durante a semana, ou se é Yom Tov, tem mais 5 leituras, e quando é no Shabat, então, é a leitura completa das 7 aliot, ou seja, das 55 porções da divisão da Torá, lida no decorrer de todo o ano, nos seus 55 sábados ou Shabbatot, cada porção, cada uma destas 55 porções tem uma divisão de 7 aliot, ou seja, 7 leituras da Torá, que é feita nos 7 dias da semana. Hoje nós estamos, quando nós estamos no 3º dia, no 4º dia da semana, então se lê nessa subdivisão da porção as aliotes. Então, aliado do 1º dia, do 2º dia, do 3º dia, do 4º dia, sucessivamente até o 7º dia, quando é lido publicamente na sinagoga as porções do ciclo, ou do ciclo anual, ou seja, onde publicamente 7 homens são chamados a bimá central para a leitura da Torá. E no finalzinho existe o maftir. O maftir é uma repetição dos últimos 2 versículos da 7ª aliá, ou da 7ª leitura. O maftir normalmente pode ser lido por uma criança com idade menor de 13 anos, né? Lembrando que a maioridade judaica é acima de 13 anos. Então todo menino que completa 13 anos de idade, ele torna-se um bar mitzvah, um filho da lei, onde ele já compartilha da leitura pública da Torá. Ele pode tomar partido em qualquer uma das leituras. Agora o maftir é a exceção da repetição dos últimos versículos da 7ª aliá, que pode ser lida por uma criança menor de 13 anos. Pode ser lido por um menor de 13 anos, ausente da bênção. Por isso que no maftir, quando chamado publicamente, é feita a leitura do Mei Kadish, né? A criança pode fazer a leitura, ou mesmo o Razan. Vocês que já acompanham a rotina pública do serviço da Torá, da sinagoga aqui em Ponta Grossa, já está familiarizado a essa leitura, onde são chamados 7 homens, né, maiores de 13 anos, homens que são honrados com a leitura da Torá. A honra da leitura da Torá para uma sinagoga ou para uma comunidade composta de várias pessoas que se dedicam ao cumprimento de boas ações, ao cumprimento dos mandamentos positivos, da abstenção de mandamentos proibitivos, são selecionados ou são honrados no convite para a leitura pública. São 7 homens, né, que podem ter essa participação. Então, lembrando que a Torá, ela é a primeira composição do Tanar, ou seja, o Humash. O Humash são os 5 livros, os 5 primeiros livros do Tanar, ou da Bíblia, como você conhece, que é Bereshit, Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, que é Levíticos,
Bamidbar, que é Números, e Devarim, que inclusive é o livro onde nos encontramos na leitura junto a todas as comunidades judaicas do mundo, independente da sua linha de interpretação, está nesse momento acompanhando pelo ciclo trienal ou pelo ciclo anual da leitura da Torá, a conclusão no livro de Devarim, que é o quinto e último livro do Humash, ou do Pentateuco, como outros conhecem, que compõe os 5 livros atribuídos a Moisés, né, de que recebeu da revelação do Sinai. Então esses 5 livros da lei, eles são lidos. Houve um importante historiador datado recentemente, ele fez uma importante afirmação de que Israel não pode, os judeus não podem se lamentar por ter perdido a pátria, ou seja, ido para Galute, ou por ter perdido o templo, ou por ter perdido a Arca da Aliança, ou por ter perdido os objetos sagrados. Ou seja, perdeu a referência geográfica sendo expulso, o primeiro e o segundo templo, a Arca da Aliança ou os objetos sagrados do templo que foram levados pelos opressores. O que Israel não perdeu foi a nacionalidade da Torá. Né? A Torá é a nação que acompanhou os judeus em várias partes do mundo. Ou seja, isso não permitiu que os judeus perdessem a referência, né, a sua identidade, mesmo estando espalhada em diversas partes, culturas, continentes, países, fez com que eles se mantivessem em torno das suas tradições, da sua cultura, estivesse em torno da Torá. Existe um Midrash que diz que quando Hashem, a voz dos céus falou com os filhos de Israel, foi ofertado na visão um livro, a lei e uma espada. E a voz dizia: se vocês escolherem o livro, a espada vai desaparecer. E se vocês escolherem a espada, então o livro vai desaparecer. Israel escolheu o livro. Isso nos mostra que Israel, mesmo perdendo a referência geográfica há quase 2000 anos, nunca deixou de ser um povo. Onde quer que esteja. Nunca perdeu a sua identidade. Nunca perdeu a sua referência. Nunca perdeu suas tradições. Agora, importantes civilizações que se levantaram na história, que apareceram no cenário mundial, deixaram de existir. Os babilônicos, os egípcios, os gregos, os persas, os romanos, grandes civilizações, grandes potências que escolheram a espada, porém deixaram de existir, deixaram de fazer parte, as suas tradições, a sua cultura, a sua existência caiu no esquecimento. Quando Israel escolhe o livro, isso permite que eles continuem a existir, e isso traz a legitimidade e a autenticidade de um dos mais antigos livros da civilização humana, que é a Torá e o Taná. Nós poderíamos ainda falar com vocês sobre o Taná, sua composição, que também é atribuída à Grande Assembleia, do retorno do cativeiro da Babilônia, atribuído a Esdras, né, que liderou esse importante momento, essa importante divisão, que é a democratização da Torá. As tradições judaicas, ela é atribuída à interpretação dessa mesma lei escrita. Ou seja, para você que não conhece, ou que está fazendo o retorno agora, existe duas Torot. Existe a Torá, que é a lei escrita que Moisés recebeu no Sinai, e existe a tradição oral, que é a Torá oral, hoje conhecida pela compilação que veio acontecer após a destruição do Segundo Templo, atribuído à Grande Assembleia, a compilação atribuída à Grande Assembleia, que tornou-se
a forma oral da interpretação da lei escrita. Ou seja, nós vamos falar em outro momento, em uma outra videoconferência sobre a importância da tradição oral. Ela serviu para nos falar, até o momento, a divisão ou a transição de que a lei, ou a legislação da lei passou, né? Quando fala da transmissão de Moisés a Josué, de Josué aos anciões, dos anciões aos profetas, dos anciões aos profetas, dos profetas à grande assembleia, que é esse conselho que se constituiu no retorno do cativeiro da Babilônia. Então, a lei ela tem essa importância, e por todas essas civilizações que escolheram a espada, que tornaram-se grande potência, que largaram os seus sinais ou as suas marcas, mas que caíram na inexistência. A Torá e a manutenção da Torá passou por vários desafios durante todas essas civilizações, ou seja, Israel sempre esteve na encruzilhada das grandes civilizações, né? Do Império Egípcio, Babilônico, Persa, Grego e Romano. Todas essas grandes civilizações, partindo do Império Grego, tornaram-se ou ameaçaram a existência da tradição da Torá escrita, né? Houve momentos de importantes governadores, imperadores, ditadores, de que decretaram, de que emitiram um decreto da proibição da leitura ou da queima da Torá. E de forma semelhante, nós vamos falar sobre o Talmud, da perseguição de que ele sofreu, e de que Israel tornou-se um importante guardião do motivo da sua existência, né? Da manutenção da lei. A exemplo dos Macabeus, quando nós comemoramos a festa de Hanukkah em Kislev, nós lembramos de uma importante luta travada contra os helenistas, contra o helenismo, que datou importante perseguição, marcou uma importante perseguição contra a lei escrita, contra a prática judaica, impedindo inclusive o serviço religioso por um longo tempo, né? De acordo com Daniel, 2.300 tardes e manhãs, remonta aí em torno de 3 anos, mais de 3 anos, em que o prédio, em que o templo ficou interditado pela força profanadora que perseguiu a lei. Então esses desafios mostra a cada um de nós e a você que faz esse retorno a importância da lei, né? Do que nós falamos a princípio, né? Do tolo que não teme o pecado, do ignorante que não pode ser plenamente devoto, não pode servir a Deus, do tímido que não pode aprender e do irascível que não pode ensinar. A eliminação da ignorância, só pode acontecer mediante a aproximação da lei escrita, da compreensão dos mandamentos de que nela estão contidos, das abstenções e dos mandamentos positivos, né, que são explicados pela legislação da tradição oral, da interpretação de que Moisés recebeu do Sinai e de que essa transmissão chegou até os nossos dias, a grande assembleia representada pelos atuais legisladores desta lei. Por isso, nós, da Associação No Sim Brasil, reconhecemos a importância dessa democratização, né? Até o momento em que nós compartilhamos isso, porque esta lei, essas informações, essas instruções chegou a nós que tínhamos tão somente o acesso da tradição escrita da lei, né? Você que sempre teve a Bíblia em tua casa, mesmo a Bíblia cristã, né, que contém ali os 5 primeiros
livros do Pentateuco, Rumache, os profetas, os escritos, mas não tínhamos a explicação do cumprimento desses mandamentos, não sabíamos como cumprir o mandamento positivo de fixar o mezuzá na porta, né? Onde nós teríamos uma explicação mediante a teologia cristã. Não existe. Essa explicação ela é de uso exclusivo da grande assembleia e da comunidade judaica que preservou durante todo esse tempo, passando por todas essas grandes civilizações que se levantaram no decorrer de toda a história, de toda a existência de Israel. Então, como guardiões, como protetores e como praticantes desse exercício. Então, quando você chega a uma sinagoga, quando você chega na sinagoga, quando você chega a uma comunidade e é honrado, depois de ter sido testado, depois de ter passado, depois de ter se comprometido com essa aproximação, então você pode ser honrado com a chamada da leitura da Torá, né? Lembrando de tudo que passou, os nossos antepassados, para que fosse mantido, para que chegasse até nós essas instruções com a devida explicação do cumprimento de cada um dos mandamentos. Em outro momento nós vamos falar, sim, da importância da tradição oral, né? Ou de todos os mandamentos, né? Para se entender. Todos os mandamentos da lei, hoje praticados pela comunidade judaica, não seria possível o cumprimento ou a interpretação, o entendimento de como fazer, como executar, sem a tradição oral ou o Talmud, que é a revelação de que também Moisés recebeu de Sinai, mas transmitiu oralmente, né? Isso era falado de pai para filha, tradição oral, né? De como faz o Shema, de como faz a Sheritá, de como faz a Brit Milá, a circuncisão. Então, todos esses mandamentos contidos na lei escrita eram explicados de forma oral. O pai falava para o filho, e o filho falava para o seu filho, e isso chegou até o momento da destruição do segundo templo, em que foi ameaçado com a galute, com a diáspora, né? E então isso precisou ser compilado em livros para que não se perdesse as tradições de como cumprir os mandamentos positivos e a abstenção de algumas proibições da Torá escrita. A Torá é composta de 613 mandamentos, né? São 365 mandamentos negativos. Isso nos remonta aos 365 dias do ano solar, né? Que também nos remete aos 365 nervos da composição do corpo humano. E são 248 mandamentos positivos, naquele faça, né? Faça. Como a guarda do Shabat, como a fixação da mezuzá, como o uso do tzitzit, como o uso do tefilim, né? São mandamentos positivos, faça. E os mandamentos proibitivos, né? De não profanar, de não transgredir, são que remonta a 248 positivos e 365 negativos, que nos trazem a soma dos 613 mandamentos, que é a composição da Torá escrita. Agora, existe uma história que diz que quando Deus dispôs os seus mandamentos à humanidade, ele ofereceu aos egípcios, né? Então Deus disse ao egípcio: você quer meu mandamento? O egípcio falou: qual que é o mandamento? Então Deus disse: não adulterarás. E eles disseram: não temos interesse. Então ele foi ao turco e falou: você quer meu mandamento? E os turcos responderam: qual que é o mandamento? E eles então Hashem disse: não roubarás. Aí um olhou para o outro e falou: não, isso vai atrapalhar nossos negócios. E quando Deus se aproximou dos judeus, perguntou: você quer meu mandamento? E os judeus perguntaram: quanto custa?
E Deus falou, não, é gratuito, eles disseram, então nos veja 10. Né? Os 10 mandamentos são os 10 pronunciamentos escritos na tábua de lei, na tábua da lei de que Moisés recebeu do Sinai. E os 613 mandamentos são mandamentos que são ligados ao cumprimento do lavrador em Eretz Israel. Está ligado diretamente à mulher. Tem mandamento que só pode ser cumprido pela mulher, que só pode ser cumprido pelo levita, que só pode ser cumprido pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote, pelo rei de Israel. Então, são esses 613 mandamentos, existem muitos que não são cumpríveis. Ao homem, existem muitos que não são cumpríveis. À mulher, existem aqueles que são cumpríveis só na terra, em Eretz Israel, ou só no templo, né? E assim por diante. Resumindo, sobra-se poucos mandamentos, e esses mandamentos cumpríveis, né? Ou na Galut, ou em Eretz Israel, nós precisamos nos aplicarmos aí dentro das possibilidades, com zelo e com temor, na guarda dos mandamentos da tradição escrita, da Torá escrita. O rolo da Torá, que é escrito num pergaminho de um couro de um animal, escrito por um sofer, né, um escriba, que escreve a Torá. Alguns dizem que leva em torno de 1 ano para se concluir a escrita da Torá. Inclusive, é mandamento para todo judeu escrever um rolo, uma cópia da Torá. Então, alguns mandamentos, a exemplo desse, nós podemos cumprir quando nos associamos na construção ou na formação de uma comunidade, onde em sociedade nós adquirimos ou compramos um sefer, um rolo da Torá, para a comunidade. Então existe o costume, a tradição de quando se leva o filho para fazer o bar mitzvah em Israel, os pais adquirem o rolo da Torá e doa para a comunidade, né? Isso é doado para a comunidade. A exemplo da circuncisão, onde cedemos o lugar do cumprimento desse mandamento a um morrel, que faz a circuncisão dos nossos filhos, ou do shohet, que faz o abate. Então, existem pessoas especializadas, né, rabinos e mestres que fazem isso, que no caso da escritura da lei, escrever a lei da Torá, está reservado ao sofer, ao escriba, que se dedica com muito cuidado na cópia da lei. Então, a comunidade que se associa, que se junta em torno da aquisição de um rolo da Torá, isso traz muita bênção, isso traz muita brahá a essa associação, a essa comunidade, ao esforço, né? É como se você mesmo estivesse escrito, né, ou copiado o rolo da Torá, e para um profissional, para um entendido, para uma pessoa qualificada, isso leva em torno de 1 ano, para que ela possa concluir, né, a escritura ou a cópia do rolo da Torá nesse período. Em torno, o custo de um rolo da Torá, kasher, em Israel, é em média de 40 ou 50 mil dólares. Né? Pode parecer caro, mas se você dividir 50 mil dólares por 12 meses, isso vai nos indicar o salário, né? Ou que seria o ganho de um sofer, de um escriba, o que não é muita coisa. Né? É um valor justo, né, para a aquisição de um sefer Torá para a comunidade. Ponta Grossa, como outros grupos ligados ao Nussim Brasil, tem o rolo kasher, onde nós pronunciamos a leitura da Torá em comunidade, com os homens de maioridade acima de 13 anos, hoje nós fazemos a leitura. A composição do Tanar, o Tanar que nós temos é a abreviação da Torá, Ketuvim e Neviim. Então, o Tanar é essa composição, que é o Rumash, os 5 livros de Moisés, o Neviim, os profetas menores e maiores,
e os escritos, que são os Salmos, Eclesiastes, Provérbios e outros escritos, que é a composição do Taná da Bíblia Hebraica, onde estudamos semanalmente. Existe um período, existe uma legislação regida até, que é orientada pelo Kitsur Shulchan Aruch. Você pode consultar os nossos vídeos, existe aí instruções de como proceder com a leitura da Torá, de como se comportar diante da leitura da Torá, da leitura pública, dos cuidados, do manuseio, de todos os cuidados, de todas as práticas, né, da aproximação dessa prática importante que eleva a nossa alma e que nos aproxima do sagrado. Também é feito publicamente a leitura da Haftarah. A Haftarah, dentro dessa composição do Taná, é a parte que toca aos profetas, né? Diz alguns historiadores de que nesse desafio que enfrentou Israel na defesa da Torá, houve um período da proibição da leitura, em que era proibido ao judeu ou nas sinagogas a leitura pública da Torá. Então, haviam guardas, haviam pessoas que fiscalizavam, que procuravam a criminalidade dessa prática, que era a leitura da Torá. Então, essa leitura, ela foi substituída por trechos dos profetas que coincidia com o acontecimento que caberia à leitura daquela semana, ou daquele dia, ou daquele ano. Então, a Haftarah, ela passou a ter um papel importante, porque a leitura da Haftarah, a parte dos profetas, que hoje é associada com a leitura da Torá, é uma leitura que ela tem importante sincronismo. Ela se encaixa exatamente com o que está sendo contado e narrado pela leitura da semana. Então, os 613 mandamentos, né, da Torá, que também traz o relato da saída do Egito, da criação, do êxodo e da despedida de Moisés, né? Da despedida de Moisés, quando a nova geração estaria sendo introduzida sob a liderança de Yehoshua ben Nun, né, a participar do contexto da formação e da criação do Estado israelita, né, pelas 12 tribos. Então, pessoal, essa é a dinâmica da lei, a importância que ela traz, tendo sido preservada pelos nossos antepassados, né? O nosso vínculo, principalmente os cristãos novos, os marranos, os anuncitas, tiveram uma experiência amarga, saindo da Espanha, de Portugal, chegando ao Brasil, perseguidos pelos inquisitores, que proibia tais práticas, como a leitura da Torá, como a circuncisão dos filhos, como o recebimento ou a despedida do Shabat, entre outras práticas, como inclusive a abstenção de carnes proibidas pela lei judaica. Então, todas essas práticas proibidas, identificadas como práticas judaizantes, dentre elas estava a leitura da lei. Nós temos uma família de Ventania que, há pouco tempo ou recentemente, ainda tinha entre os seus antepassados aquele que preservou, né, uma lata, ou seja, uma case, onde é guardada o rolo da Torá sefaradita, né, que é guardada em um recipiente, né, um invólucro de lata, né, que ela se fecha, né, onde as duas partes da Torá ficam assim, ela se abre para que é feita a leitura. E há pouco tempo isso era preservado pela família daqueles que são sobreviventes da perseguição, da intolerância religiosa que chegou ao nosso país. Primeiro, perseguindo a prosperidade e a riqueza dos nossos antepassados e daqueles que não tinham, a importância financeira e econômica dentro do Brasil colônia, mesmo em Portugal ou na Espanha, eram simplesmente perseguidos, né, aos extremos, aos interiores dos lugares onde chegavam. Isso aconteceu em Minas, no norte, nordeste, sudeste do nosso país. Aquilo que estava concentrado no norte e nordeste do país, a Inquisição cuidou para que fosse espalhado em todas as regiões da onde estamos voltando hoje.
Hoje nós compartilhamos esse momento, esse bate-papo informal sobre a importância da lei e de como que ela é usada e como que a sua democratização e o seu desenvolvimento chegou durante os 3 momentos da existência de Israel, do judaísmo patriarcal, sacerdotal e rabínico, né? E da transmissão da Torá, que falaremos em outro momento. Queremos agradecer a sua presença, sua participação conosco, e amanhã estaremos de volta nesse horário. Aguardem aí os nossos links, né? E compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Participe conosco, você pode se tornar um sócio mantenedor desse importante projeto que tem levado a vários lugares desse país, a várias famílias, a vários grupos existentes, uma real aproximação das práticas da lei. Nós temos organizado grupos de minyan, existem famílias que se organizam em torno desse serviço, que têm adquirido experiências e práticas para essa aproximação. Ok? Então sejam todos bem-vindos à Casa dos Meninos Sim, e essa programação é aquela que fala de Anusim para Anusim. Meu abraço a todos vocês. Fiquem atentos aos nossos canais no Facebook e também no YouTube, a todas as novidades que ali serão postadas. Meu grande abraço e Laila Tova. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, de día en día él le preguntaba de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Adino, Padre querido, Padre